Louvado para todos sempre seja o nome de Jesus Cristo. Aula número 226, Palavra Poderosa. Amados, através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra do nosso Deus, sabendo que esta aula é parte integrante de um curso de Teologia Básico, em que todos os temas ministrados você poderá ter acesso através das nossas plataformas digitais. Siga-nos no Instagram, Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Nós temos o WhatsApp, que é mais 258-567-6067. Ou você pode ainda nos enviar um e-mail, oliveirasiloafrica@gmail.com. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, minha esposa é a Bispa Gorete Oliveira, estamos à disposição. E nós queremos, dentro de uma introdução, trazer uma palavra que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 22, o seguinte: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então veja que esse texto nos exorta que nós não devemos estar impondo as mãos nas pessoas de uma forma precipitada, né? Essa questão de imposição de mãos é uma questão muito séria. Isso exige santidade, obediência, estar nele. Você pode até ter essa condição, mas muitas vezes você se dirige a uma pessoa e você não conhece a pessoa não te conhece, você não tem autorização. Não faça isso, não imponha as mãos sobre as pessoas, né? Eu, particularmente, eu não permito que ninguém que eu não conheça, né, que eu saiba, que eu tenha certeza realmente que é um homem ou uma mulher de Deus, venha impor as mãos sobre a minha cabeça. Não. Essa questão de imposição de mãos, veja, ore pelas pessoas, você não precisa colocar as mãos sobre ela, né? Então, agora, se você conhece, se você tem um relacionamento, se existe um caminhar juntos, né? Aí sim, aí você pode estar impondo as mãos pelas pessoas e se mantenha puro, né? Porque infelizmente tem muitas pessoas impuras, inconsequentes, que saem por aí impondo as mãos sobre as pessoas, né? O tema que nós estamos abordando nesses estudos é a Libertação Financeira 3, dentro de uma abordagem renovada. Estamos falando como fazer um plano de vida. E o texto base que nós pegamos para esta ministração está na carta aos Romanos, no capítulo 15, do versículos 14 até o versículo 33. Eu quero pedir a gentileza de você ler esse texto na sua Bíblia, né? Nós, nas aulas passadas, já lemos na íntegra, mas eu gostaria que você lesse esse texto para que você possa entender a continuidade da ministração. Sabendo, amados, que há projetos em nossa vida que eles não dão certo, eles fracassam. Por quê? Muitas vezes, quando nós realizamos algo, nós até festejamos e falamos, puxa, deu certo, mas depois passou o tempo, ou passado o tempo, né? Nós verdadeiramente nos amargamos em consequências desastrosas, né? E nós desejaríamos antes que esses projetos dessem errados, porque nós, ainda que nós entendamos que é bom, que é agradável, que é bênção, às vezes é uma grande maldição, às vezes é um grande embaraço na nossa vida. Então é muita pretensão da nossa parte. O melhor, na verdade, é nós nos arrependermos e nos alinharmos com o Espírito Santo, aprender com o Espírito Santo. Amados, temos desejos sim, nós temos sonhos sim, e olha, nós devemos nos preparar e nos colocar nas mãos de Deus. Agora, o dar certo ou dar errado, eu prefiro deixar isso pela vontade do Senhor, né? É Ele que sabe se é bom, se não é bom. Ainda que no meu conceito ético seja algo maravilhoso, pode ser que não seja na frente, né? Ou seja algo tremendamente ruim, pode ser que aquilo que parece ser ruim pode ser uma grande bênção.
Veja que no versículo 16, lá de Romanos, né, capítulo 15, Paulo, ele sabia que tinha um chamado de Cristo e como dever sacerdotal, ele deveria proclamar o evangelho de Deus. Agora, entenda o seguinte, dever sacerdotal significa sagrado encargo. E Paulo entendeu que ele recebeu do Senhor para pregar aos gentios e aos reis. Isso está muito claro em Atos, no capítulo 9, versículos 15 e 16, que diz: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora veja, amados, o seguinte, entenda o foco. Veja bem, Paulo, você não quer pregar para os judeus? Paulo, não. O meu encargo sagrado é pregar para os gentios e reis. Ô Paulo, você não quer cuidar das crianças abandonadas ali da Praça da Sé, em São Paulo? Não. Nem quero saber de criança da Praça da Sé. O meu negócio, a minha unção, o meu encargo sagrado é ministrar para líderes e para os gentios. Entenda isso. Se você for chamado para cuidar de casais, amado, não se envolva com crianças. Se você foi chamado para cuidar de drogaditos, não se envolva com idosos. Se você foi chamado para uma vida acadêmica, não se envolva com comércio, com indústria. Não que você não possa se envolver. Daqui a pouco eu falarei sobre isso, de que maneira pode ser feito, mas nem que você mantenha a sua vida inteira na classe média ou dentro daquele padrão, fique naquilo pelo qual Deus te chamou. Se você foi chamado para ser ministro da palavra de Deus, não se envolva com política. Caso contrário, você vai se corromper e vai cair. É claro, eu estou dizendo isso no principal, né? Se você foi chamado para cuidar do ministério de Deus, não se envolva com ecologia. Eu digo essas coisas, queridos, em relação ao principal, o alvo, o cerne, a pulsação, o foco. Porém, em relação ao acessório, ao eventual, você pode até realizar algumas tarefas, não há problema. Sabendo que nessas coisas você será ordinário. Enquanto que naquilo que é o principal, naquilo pelo qual Deus te chamou para fazer, nisso você é extraordinário. Ninguém faz como você, porque você não faz pela sua força, pela sua inteligência, pela tua competência, você faz pelo poder de Deus naquilo que você foi chamado para fazer. Portanto, em última análise, eu quero declarar o seguinte: invista o seu tempo naquilo que você é bom, naquilo que você sabe fazer melhor. Invista tempo nisso. Pelo contrário, você estará se desviando, desperdiçando o seu tempo, desperdiçando o foco das suas atividades. E você não foi chamado para Deus para realizar coisas que muitas vezes você está se envolvendo. Olha, queridos, entenda o seguinte: tem gente que não quer saber de vida acadêmica. Não estudou, não estuda e não quer saber de estudar. Porém, tem pessoas que, apesar de não estudar, de não se envolver em vida acadêmica, o que ela realiza, o que ela faz com prazer, ela faz com excelência e às vezes ganha muito dinheiro com isso. Não importa o que você vai fazer ou deixar de fazer, o que importa é o que você está fazendo. Você tenha a profunda convicção de que Deus quer que você faça isso. Você está na vontade de Deus. Isso é o que importa. E não queira que as pessoas façam o que você acha que deve ser feito, o que você não sabe se é certo ou se é errado, o que é bom ou o que é ruim, o que Deus tem para a vida da pessoa, você não sabe. Paulo sabia que tinha que pregar para os gentios, ou na Espanha, ou em Roma, ou em Corinto, não interessa. A vocação é uma coisa que você faz como extensão de você mesmo.
E você realiza independentemente do lugar onde você esteja. Independentemente da motivação financeira, não se trabalha por causa de dinheiro. Se você está trabalhando por causa do dinheiro, você é um fracassado. Se trabalha porque você tem uma vocação, você tem um chamado, você nasceu para isso, o dinheiro vem por consequência. João Batista, ele foi chamado para pregar no deserto. Quando ele resolveu pregar no palácio, sabe o que aconteceu? Ele perdeu a cabeça. Exatamente, Herodes cortou a cabeça dele. Queridos, há decisões que nós tomamos que são irreparáveis. Outras são necessários passar anos a fio para nos libertarmos das consequências que aquela tomada de decisão nos trouxe. Então, vocação, você realiza independentemente se tem alguém para pagar ou fazer ou deixar de fazer. Você faz porque Deus mandou, você faz porque você foi vocacionado para isso, você foi chamado, recebeu a autoridade de Deus para isso e ponto final. Cuidado. Às vezes, pessoas ou o próprio sistema querem dar ordem, quer dar direção, quer que você faça aquilo que eles acham que é certo, aquilo que eles acham que é bom. Ouça a voz de Deus e a direção do Espírito Santo para tudo que você vai fazer, que você vai empreender. Não se envolva com nada sem a direção clara do Espírito Santo em sua vida, ainda que tenha todos os elementos de certeza e de aprovação. Se o Espírito Santo não falar claramente, não se envolva. Veja que no versículo 20, quando Paulo diz que esforçava-se para pregar o Evangelho, onde Cristo já fora anunciado, para não pregar o Evangelho, onde Cristo foi anunciado, nós aprendemos que na hora da escolha nós devemos estabelecer critérios e também prioridades. Exatamente, nós aprendemos isso. Ou seja, estabeleça valores. Esses são opcionais. Você tem que entender que quando você estabelece valores, são opcionais. A crença, ela é universal, porém os valores não. Quer ver um exemplo? Há pessoas que gastam patrimônio para conhecer o mundo. Outras preferem juntar patrimônio e não conhecem o mundo. São valores diferentes. Há pessoas que nunca se desfazem de imóveis, nem para pagar o estudo dos filhos. Outros juntam patrimônio e vendem para pagar a faculdade dos seus filhos. Há pessoas que juntam patrimônio e até esquecem que têm filhos. São valores diferentes. A questão é opcional. São valores individuais. Quando a vida apresenta oportunidades, entenda isso, nós temos que agir com prioridades. Por exemplo, alguém apresenta uma proposta: bispo, temos uma série de conferências para o senhor ministrar na China, com tudo pago, estádios lotados, durante 6 meses. Porém, o senhor não pode levar a sua esposa, não pode ir junto. Então os chineses que vão procurar outro pregador. Porque eu não abro mão da minha esposa por 6 meses para assumir qualquer outro compromisso. Num período menor, nós podemos até avaliar, depende muito da avaliação, depende muito da direção, mas são valores opcionais. Quando eu me casei e tive filhos e depois família, a questão do chamado ministerial é necessária uma apuração e a cautela, uma avaliação em Deus, de maneira de que eu creio que o chamado ministerial não exclui a minha família, não exclui os filhos menores, quando os filhos menores dependem da presença do pai, dependem da presença da mãe. Ninguém precisa me convencer, por exemplo, de semear no reino de Deus, porque eu já decidi há muitos anos atrás que eu devo semear no reino de Deus. Então, nós temos que ter esses princípios, esses valores. Queridos, na próxima ministração retomaremos a partir desse ponto. Que Deus lhe abençoe grandemente. Eu creio que o Espírito Santo tem falado de uma forma estrondosa no seu coração e que o Senhor em tudo seja glorificado. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.